boa noite para você que nos acompanha em mais um programa Olhar Feminino, aqui pela página do portal SB 24 Horas. Sempre trazendo um conteúdo diferenciado para você, com muita informação, dicas de moda, beleza, saúde, que é o mais importante também nesses tempos que estamos vivendo, né? Bom, você que nos acompanha, primeira vez que está nos acompanhando, ative o sininho aí da página, fique por dentro de todas as novidades aqui do SB 24 Horas, junto ao programa Olhar Feminino. Bom, no momento, né, de pandemia, a tecnologia está sendo fundamental para as pessoas que estão trabalhando em home office, que não podem trabalhar também, mas que estão em casa, né? E o uso excessivo dos aparelhos, eles tendem também a trazer algo prejudicial à saúde, tanto a física como a mental. Hoje o nosso tema é sobre nomofobia. E para falar mais sobre o assunto, eu trouxe um especialista aqui, estamos conectados, olha só, tecnologia sempre. Meu convidado, Dr. Alexander Bess. Muito boa noite, doutor. Obrigado, Mayra. Obrigado aí pela participação do seu programa, que você continue aí com essa simpatia, com esse sucesso, com essa competência jornalística. E estendo aí meu carinho a todo o pessoal do programa, do Olhar Feminino, e também aí a pessoal da cidade de Santa Bárbara do Oeste, uma cidade tão pacata, né? Tão acolhedora, uma cidadezinha muito bacana. É verdade. Obrigado. Bom, deixa eu apresentar então o Dr. Alexander. Ele é psicólogo, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami e também especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia. E já atua como profissional na área há mais de 20 anos, né, doutor? Passa rápido o tempo, né? Passa muito rápido. Verdade. Bom, eu escolhi esse tema, né, nomofobia. Muitos não sabem o que pelo tempo, né, que estamos vivendo, já estamos na pandemia há mais de um ano, né, e muitas pessoas têm a necessidade de usar os aparelhos eletrônicos, tanto para comunicação, para trabalho, e eu gostaria que o senhor explicasse um pouco o que é a nomofobia. A nomofobia é uma das últimas manifestações psicológicas categorizadas na classificação neurótica, né, do transtorno obsessivo compulsivo, e diz respeito principalmente, ela tem uma ambivalência, não só de você não se manter conectado em algum app, em algum app, né? Ou você está no Instagram, ou você está no Facebook, ou qualquer outro desses aplicativos, ou mesmo que você não esteja o tempo inteiro com eles, você precisa estar pelo menos em posse do seu celular. Porque o celular hoje, Mayra, ele virou uma ferramenta indispensável do ponto de vista existencial. O celular, você faz tudo com ele, né? Então, se alguém rouba o seu celular, ou se você tem o seu celular furtado, você está dentro da sua vida, realmente ali, invadida de uma maneira que não acontecia 25 anos atrás, onde os aparelhos só faziam chamadas e nem mensagem de texto mandavam, que é bem da minha geração. Então, o nomofobia, em inglês, homofobia, ele significa você ter uma fobia de você não estar ali em posse do seu celular, ou se isso te acalma, porque ela tem níveis, né? Se isso te dá uma acalmada, você pode ali ficar um pouco desesperado de você não estar o tempo inteiro olhando o Instagram, de você não estar o tempo inteiro ali conectado em algum outro aplicativo para você se sentir realmente ali preenchido. Ela é uma classificação mental neurótica, então isso é bom porque 90% das neuroses têm cura, tá? E está ligado na subclassificação de transtorno obsessivo-compulsivo. Sim. E como que a gente pode estar identificando que a pessoa ela tem a nomofobia, Alexander? Bom, o que acontece é o seguinte: quando você
usa o aparelho, por exemplo, nós dois estamos trabalhando aqui. Então, não dá para entrar na classificação de nomofobia, né? Então, quando você não tem um trabalho que você requer o uso do celular e você precisa realmente estar conectado o tempo, um tempo, vamos dizer, 3/4 do seu tempo, por exemplo. Então, se você tem um período de trabalho das 8 ao meio-dia e depois da 1 às 5, da 1 às 4, desculpa, da 1 às 5 ou das 2 às 6, não importa. Quer dizer, você trabalha 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Se nesse período de 8 horas ao dia você se utilizou, pelo menos, sem precisar, aí que está a grande diferenciação. Se você utilizou 30% do seu tempo sem você precisar utilizar, indica uma dependência. Então, você precisa daquilo ali para alimentar a sua compulsão e a sua obsessão, né? Agora, claro, você está numa reunião de trabalho, ou você está num banco onde você trabalha, ou numa repartição pública, não importa, onde você estiver. E se você estiver esperando uma ligação ou uma mensagem de alguém que você já sabia que você estava esperando, também não entra na classificação de nomofobia. Por quê? Porque aí você pode estar olhando para ver se essa mensagem já chegou. Então, o nomofobia, para se caracterizar enquanto transtorno obsessivo compulsivo, é a necessidade anormal de você olhar o celular o tempo inteiro ou de, pelo menos, você estar ali conectado com esse celular. É uma necessidade, não é um vício, isso é importante dizer, não é um vício, compulsão não é vício, ela se diferencia dos vícios, existe uma grande diferença entre compulsão e obsessão em relação aos vícios, tá? Mas quando você tem um tempo sem você precisar e você está ali conectado com o seu aparelho ou simplesmente você está olhando alguma coisa. O problema é que nós hoje, Omara, nós estamos vivendo uma época completamente diferenciada, uma época anômala, recheada de incertezas, onde o celular virou também ali um receptor, um vetor, um transmissor de comunicações e notícias e informações, especialmente na área médica. Então, você olhar os sites, o jornalismo, especialmente o jornalismo brasileiro, que está, na minha opinião, está de parabéns, porque está fazendo uma cobertura excepcional em toda a sua grade jornalística. Então, você tem que olhar também, né? E aí fica meio complicado. Então, a gente hoje, o nomofobia, ele era mais fácil antes da pandemia, você diagnosticar e você isolá-lo enquanto transtorno mental, do que hoje, por causa justamente de todos esses aparatos externos que vêm do estresse, né? Hoje nós vivemos um estresse pandêmico, isso é importante a gente falar. O estresse, ele é sempre um sentimento negativo, de muita carga de atribulação psicológica, mas sempre do meio externo para o meio interno. O meio externo, que são as questões que desenvolvem esse estresse, e o meio interno seria a nossa mente, e depois a mente descarrega esse estresse para o corpo, podendo ser transformado em transtorno de ansiedade, em transtorno depressivo, e até mesmo num transtorno obsessivo compulsivo, como, por exemplo, a nomofobia, ou a nomofobia, né? Entendi. Então, os principais sintomas da nomofobia, ele vai gerar o estresse, vai gerar a ansiedade, é a partir daí que a gente pode ele vai estar gerar identificando. Também, exato, essa é a principal sintomatologia que vai acarretar. Agora, os sintomas que você vai sentir, você vai sentir ali um desespero muito grande, você vai sentir uma agonia muito grande, um aperto no peito muito grande, você vai se sentir muito desesperado para você fazer aquela situação. Porque, veja, quando a gente fala em transtorno obsessivo compulsivo, independente de qual vertente ele a gente está falando de uma das piores doenças em psicologia. O lado bom do transtorno obsessivo compulsivo é que ele é curável. O lado ruim é que até você chegar no processo de cura é um pouco demorado, mas ele é 100% curável. E o que faz justamente uma pessoa ter transtorno obsessivo compulsivo, mesmo num caso de nomofobia, é justamente a ansiedade, porque 50% de todo o transtorno obsessivo compulsivo, ele vem da ansiedade e 50% do estresse.
entendeu? É isso que gera um transtorno obsessivo compulsivo. Aí cada um tem a sua manifestação. Agora, a falta de ar também pode ser comum, coração batendo um pouco mais rápido pode ser comum, que é a taquicardia, a falta de ar, que é a dispneia. Você pode ter também uma pequena elevação aí de PA, de pressão arterial. Você pode ter um desconforto emocional muito grande. Você pode ter uma desconcentração no seu, uma falta de concentração muito grande, né? Está desconcentrado na sua atividade profissional. Uma queda de produtividade também no seu trabalho pode acontecer. Enfim, então ele é um transtorno muito complicado, porque o transtorno obsessivo compulsivo, ele faz você parar o que você tem que fazer, ou o que você tinha que fazer, para você realmente administrar aquilo que a sua mente demanda. Então ele é um transtorno meio complicado, né? É um transtorno muito novo, é uma das últimas terminologias em psicologia que saiu no sentido obsessivo compulsivo. É um transtorno novo, ele tem um ano e meio, mais ou menos, é um transtorno muito novo. E se deu justamente por causa do acúmulo de apps, né, de apps que nós temos, e hoje em dia você faz tudo digital, banco você faz digital. Então, a própria vida social hoje leva você a ter uma vida mais ativa, você tem que ter um smartphone para isso. Isso também é um dos fatores que contribuíram para que realmente houvesse um transtorno obsessivo compulsivo nesse sentido. Sim. E a gente pode, criança também pode ter a nomofobia também, né, doutor Alexandre? Olha, a criança ela tem ainda, é assim, todos nós, Mayra, nós temos ramificações neurológicas, padrões de ramificações neurológicas que podem remeter a, a você exercer ali uma atividade compulsiva, obsessiva, né? Lembrando que o transtorno obsessivo compulsivo, ele é junto à obsessão da compulsão, ele não é separado. A criança ainda está em formação no seu aparelho mental. Então, é meio difícil diagnosticar um transtorno obsessivo compulsivo infantil enquanto esse aparelho mental não tiver formado. Geralmente, o aparelho mental ele forma aos 8 anos de idade, com raríssimas exceções, ele fecha aos 9. Mas é geralmente entre 8 e 9 anos de idade ele fecha. Antes disso, para a gente diagnosticar um transtorno obsessivo compulsivo no público infantil, é um pouco meio difícil, porque você não tem a formação ainda do aparelho mental cerebral completo. Entendi. Olha só, o pessoal que está nos acompanhando, já quero desejar uma boa noite aqui ao Júnior Veloso. A Patrícia Fernanda Gaspar, olha, parabéns pelo tema e pelo palestrante. Obrigado. A Silvana Lima também, boa noite, meus amigos queridos. Também está nos acompanhando aqui. Hoje, para quem entrou agora, o nosso tema é sobre nomofobia, tá? Aqui. Muito interessante, porque com essa pandemia, essa crise que já está há mais de um ano aí, a gente se vê muitas vezes, né, desesperado porque está dentro de casa, necessita ficar ali sabendo de tudo e acaba prejudicando cada vez mais, né, a saúde mental, né. Doutor, a nomofobia hoje ela é diagnosticada em mais homens ou mulheres? Olha, não tem assim não, esse dado estatístico ainda não tem. Justamente o que você falou uma coisa muito boa, Mayra, na sua pergunta, na sua última introdução agora, que todos nós somos obrigados a ficar em casa, né? Então, esse distanciamento social, e a palavra é distanciamento, e eu vejo muita gente falar em isolamento, não, a palavra é distanciamento. Isolamento é quando você tem o transtorno patológico instalado, seja ele físico ou mental, né? Que aí você se isola para você não passar. O que todos nós temos que fazer no momento é um distanciamento social. E esse distanciamento social, ele traz uma agonia muito grande. Porque o que acontece com essa pandemia? Ela rasga o trato social humano, não só no ponto de vista de se relacionar, mas no ponto de vista do trabalho também. Porque a saúde ela é composta de 3 ramificações. A saúde é composta do físico,
A saúde é composta, quer dizer, de toda a sua estrutura corporal, sem exceção, porque não adianta você ter uma perna boa, mas você não tem um braço, enfim. Né? Então você tem que ter todo um fluxo ali sanguíneo fantástico, irrigando todos os órgãos. Então você tem que ter, realmente, a saúde é composta pela estrutura corporal, pela estrutura mental, né? Pelo nosso aparelho mental, pelo nosso sistema psicológico e também pela esfera econômica. Então, porque não adianta você ter saúde e não ter dinheiro, você não, né? Você não vai comer. E não adianta você ter dinheiro e não ter saúde, porque também você não vai fazer nada, ficar na cama. Então, você não dá para fazer essa desassociação. Isso não existe. Então, você tem que ter um equilíbrio entre essas três esferas, entre essas três instâncias. E no momento, todos nós estamos em casa. O estar em casa hoje traz uma agonia muito grande e que também nos remete a utilizar mais dos aparelhos eletrônicos, seja o celular, seja o laptop, o computador, não importa, o tablet, para que você fique realmente conectado. E principalmente hoje, eu tenho que fazer um parênteses aqui hoje, que eu digo na atualidade, né? Não na data de hoje, mas o que acontece? Esse aparato eletrônico, todos nós aqui que estamos utilizando, ele funciona muito positivamente também para que nós possamos nos aproximar uns dos outros. Porque qual que é a segurança que se eu tivesse aí do seu lado, eu sei que no momento eu não tenho nada, mas se eu sou assintomático agora e poderia estar dando essa entrevista pessoalmente para você e te passando alguma coisa, ou vice-versa. Então, os aparelhos eletrônicos hoje, eles servem também para nos proteger. E aí, esse excesso a mais, fica muito difícil diagnosticar a nomofobia, justamente por causa dessa rede de proteção obrigatória que nós estamos tendo, né? E nós estamos sendo obrigados por esse vírus. Veja, não existe na história da medicina um vírus como este, nada. Porque ele é um vírus, não é só um vírus de você passar o álcool gel na mão, ele é um vírus atmosférico respiratório. Então, ele fica no ar também 2, 3 horas em estado de suspensão, né? Então, o álcool spray também é muito indicado nos momentos que você está ali, porque se tiver algum vírus, claro que você não pode andar na rua com álcool spray, mas você pode fazer isso no seu quarto, você pode fazer isso no seu carro, até no ônibus, eventualmente, você pode fazer. Agora, ele é um vírus muito complicado, então você fica num estado de tensão constante. E os transtornos obsessivos compulsivos, eles derivam muito de um estado de tensão constante, que é justamente o estresse e a ansiedade. É verdade. Bom, o senhor já citou, né, que a nomofobia ela pode levar à depressão mesmo da pessoa. E como que a gente pode estar evitando isso? Olha, Porque muitas pessoas elas dependem, como a gente já citou, elas dependem do trabalho home office, então elas estão mais dependentes dos aparelhos eletrônicos, em especial o celular, né? Porque tá. trabalho via WhatsApp, o Messenger. Como que a gente pode estar evitando que haja essa dependência? Bom, em primeiro lugar, aquelas pessoas que precisam trabalhar, né, via home office, e parece que cada vez o home office está se expandindo mais. Tem que fazer uma distinção entre trabalho necessário e dependência emocional. Então, essa é a principal sensação, porque a nomofobia ela é caracterizada justamente pela dependência, pelo você passar mal, vamos falar leigamente, né? Usando mais uma expressão mais leiga, pelo você passar mal de você não estar com o celular em mãos. Quando você está trabalhando e você está se utilizando, você não vai passar mal, porque você está trabalhando. Então, o cérebro sabe fazer essa distinção. E é bom você ter essa consciência. Então, esse é o primeiro passo, né? Agora, claro que existem algumas regrinhas e algumas técnicas para você não se desgastar tanto. O home office, você precisa de, a cada 2 horas, dar pelo menos um intervalo de 5, 10 minutos para não atacar muito a visão, para que o seu globo, o seu aparelho visual, o seu globo ocular, ele não fique tão cansado, né? Então, você tem que dar essas 2 horas de intervalo, parar um pouco, tomar um café, alguma coisa assim. Isso é muito importante. Não marcar reuniões em demasias, além do que você pode produzir num dia. Eu acho que é uma outra dica de home office também. Outra dica que a gente pode aqui dar, para que você respeite um intervalo de pelo menos 15 a 20 minutos entre uma reunião e outra,
Primeiro, para você descansar. E se não houver esse tempo de descanso, você pode ter atrasos, você está garantido pela janela. Então, acho que isso é importante. Deixar, quando for uma reunião de 2 horas, você deixar aí a sua bebida, ou o seu café, o seu suco, o que você quiser tomar, não alcoólico, evidentemente, que você está trabalhando, para você já não ter que levantar e deixar outra pessoa esperando, ou a rede, se você tiver num Zoom e tem 20, 30 pessoas ali, fica difícil, né? A gente tem uma terminologia nova hoje também que saiu, inclusive após a nomofobia, mas também ligada a ela, que é o Zoom fatigue, que é uma terminologia muito nova em inglês hoje, que significa o excesso por videochamadas, né? Então você está fatigado por causa de videochamadas. Então, respeitar tudo isso. Agora, a partir do momento que você souber respeitar tudo isso, que você está trabalhando e você não está com a necessidade da dependência mental, né? Não dependência química, mas a dependência mental dos aparelhos e dos aplicativos, esse que vai ser o diagnóstico diferencial entre você estar trabalhando e precisando se utilizar dos aparelhos e entre você estar ali num transtorno mental claramente já instalado em todo o seu sistema cerebral. Entendi. Bom, tem uma pergunta da produção aqui, mas eu vou chamar um intervalo agora. Tá? Não vou sair daqui, vou ficar aqui. Para a gente molhar as palavras, né? O doutor já está molhando aí, mas eu vou chamar um intervalinho. 2 minutinhos, no máximo 3, a gente já está de volta aí com muito mais aí sobre nomofobia. Bom, não sai daí que a gente volta já já. Voltamos rapidinho aí, programa Olhar Feminino, sempre trazendo muita informação para você, temas aí sensacionais aí de muita informação na área da saúde. Mas temos um recadinho para você do meu amigo Celso Portioli. Vamos conferir aí sobre a Cruzeiro do Sul. Pessoal, com a correria do dia a dia é muito importante otimizar o tempo.
Lavando minha louça na cozinha? Tô vendo minha videoaula. Tomando meu cafezinho, fazendo uma videoaula. No camarim, com a Cruzeiro do Sul Virtual, também dá para estudar. Enquanto trabalha na sua oficina, pode fazer videoaula também. No celular, notebook, tablet, você pode estudar onde e quando quiser. Cruzeiro do Sul Virtual. Mude sua vida no seu tempo. Isso mesmo, olha só, você pode conferir aí a dica do Celso Portioli sobre a Cruzeiro do Sul Virtual e não perca a oportunidade. Olha, esse daí já foi, do Mega Vestibular, já foi até o dia 4, mas você pode estar fazendo a sua inscrição aí para o vestibular, entre em contato com o polo mais próximo aí, temos aqui em Santa Bárbara, tá? Entre em contato ali, faça a sua inscrição, a sua matrícula, porque são mais de 160 cursos para você. Fora os cursos livres também, que a Cruzeiro do Sul Virtual tem aí oferecendo uma oportunidade para você aí se aperfeiçoar aí na melhor área do seu gosto, né? Então, bom, voltando aqui com o Dr. Alexander Bez, ele que é psicólogo, a gente trouxe aqui o tema sobre a nomofobia, que é sobre o excesso aí, né, de utilização aí de comunicação, principalmente os celulares, né, que hoje em dia a gente utiliza muito e acaba sendo até prejudicial para a saúde. Bom, doutor Alexander, temos uma pergunta aqui da produção. Olha só. O doutor ele falou logo no começo da entrevista sobre o excelente trabalho da imprensa frente às informações do Covid-19. As fake news e a falta de credibilidade de muitos órgãos de imprensa contribuem para o aumento de casos de pessoas com nomofobia? Infelizmente sim, né? A gente sabe que geralmente as fake news elas acarretam uma série de pânico nas pessoas. Eu acredito que a disseminação de notícias falsas deveria ser criminalizado, porque hoje em dia porque o que acontece? Você e outras pessoas, a gente pode ter um manejo um pouco melhor no celular e nesses aparelhos eletrônicos e ter toda o controle sobre esses aplicativos. Mas tem muita gente idosa que está em casa e não tem essa habilidade de telefone, mesmo tendo recursos para comprar, é difícil mexer. Então, essas pessoas, elas vão estar o quê? Elas vão estar se orientando pelas notícias, né? E às vezes, se você sai uma notícia falsa aqui, outra notícia falsa ali, é muito complicado. Mas sim, a disseminação de fake news, ela aumenta a necessidade de você estar mais plugado, vamos dizer assim, justamente para você buscar aquela informação que foi dada, né? Ela fica preocupada, né? Exatamente. Senão ela vai ficar num estado tensional maior. Todo transtorno obsessivo compulsivo, Mayra, ele precisa ser carregado, ele precisa do combustível, né? O nomofobia hoje, qual que é o combustível principalmente dele hoje, enquanto transtorno? É justamente a qualidade da pandemia, como é que está? Se a pandemia está piorando, se a pandemia não está piorando. Porque esse vírus, além de atacar o físico, como eu te falei, o mental, o econômico, o psicológico, ele ataca tudo. Mas ele ataca todas as instâncias que cercam o ser humano. E faz você ter comportamentos que nós não tínhamos, por exemplo, até há um ano atrás, né? Começou em março do ano passado, então há 13 meses atrás quase. Então você tem hoje uma série de nomenclaturas novas na psiquiatria, na psicologia, ligada justamente a isso. Então, psiquiatricamente falando, psicologicamente falando, esse acúmulo de informações diárias, porque ele é um vírus que ele se alterna muito rápido, ele muta muito rápido, quer dizer, tem as mutações muito rápidas, isso tudo faz com que aumente a nomofobia também nesse sentido, né? Porque a terminologia correta de nomofobia é justamente o medo de você estar sem o aparelho de telefone, tá? É o medo de você ficar com o telefone você perder ou acabar a bateria, alguma coisa assim. E aí as pessoas ficam... Quais são as principais dicas para você identificar esse medo, né? Essa questão de você tá plugado mais, você está acompanhando mais as notícias, você checar as notícias
em um intervalo de tempo muito, muito curto, você também checar como é que está o seu índice de bateria no celular. Então, tudo isso faz parte desse transtorno, aliado também aliado a uma disseminação de fake news, como você perguntou agora. E a própria... Então, fica um ciclo vicioso, apesar que não é vício, tá? Mas fica um ciclo aí compulsivo, obsessivo, constante e altamente reciclável. Então, em vez de você olhar, por exemplo, 1 ou 2 vezes ao dia, você vai olhar 1 ou 2 vezes a cada meia hora. E aí sim que já... Esse índice de você olhar o telefone 1 ou 2 vezes a cada meia hora, sem estar ligado a uma atividade profissional, é altamente significativo, é um diagnóstico muito importante que você já tem esse transtorno. E o vírus faz com que você tenha esse transtorno também por causa da pandemia. Porque você tem que estar mais conectado com as pessoas, você quer ficar menos tempo distanciado, você quer estar mais tempo junto, então os grupos de WhatsApp estão bombando, né? Você tem o Facebook que fica bombando, o Instagram fica bombando, então o próprio estado de solidão que o distanciamento traz, ele aumenta a sua necessidade de estar plugado. E quando vem uma fake news, essa necessidade ela é dobrada. Isso é verdade mesmo. Bom, a Maria Helena Purgato também está nos acompanhando. Muito boa noite, obrigada pela sua audiência, Maria Helena. Bom, a gente já falou sobre a nomofobia, que criança é mais difícil, né, você identificar, e que não tem uma estatística assim de homens e mulheres, porque também estamos na pandemia, todo mundo está em casa, então é difícil de você saber quem está nomofóbico ou não, né? E porque muitas pessoas hoje elas não procuram, elas têm o problema, está se sentindo prejudicada, mas muitas pessoas acabam não procurando um profissional para se ajudar, né, doutor Alexandre? Exato. Quando você fala muito boa sua pergunta. Quando você fala em transtorno obsessivo compulsivo, alguns transtornos têm umas tendências mais femininas e outros têm umas tendências mais masculinas. No caso da homofobia, não dá ainda para você levantar essa estatística, justamente por causa desse advento, né, negativamente pandêmico. Agora, se você puder realmente você se concentrar com você mesma em relação a saber se identificar e a saber se autocontrolar, ajudaria bastante. Tá? O melhor jeito de você procurar ajuda é fazer isso, procurar essa ajuda psicológica, é você fazer esse exercício de autoconhecimento, de autoconscientização. Se você não trabalha com celular e você ocupa uma parte extensa do seu tempo, né, já com medo, já com apreensão de desligar o aparelho, porque você vai perder a próxima chamada de notícia, ou porque você não vai estar atento se alguém mandou um WhatsApp para você, ou uma mensagem de texto, alguma coisa assim nesse sentido. Então, é justamente esse medo e esse estado apreensivo constante que vai indicar que você precisa de uma ajuda médica profissional mais contundente, mais rápida, porque os transtornos obsessivos compulsivos, eles são muito rápidos, né? E o grande problema dos transtornos obsessivos compulsivos, Mayra, é que o fato de você ter um transtorno como a nomofobia não vai impedir você de ter um outro transtorno obsessivo compulsivo, porque eles são acumulativos. Então, não é o fato de você, por exemplo, você ter um transtorno nesse sentido, e você não ter outro. Não. Você pode ter 5, 6, 7 transtornos obsessivos compulsivos, não importa. Depende de como o seu cérebro vai... depende de como o seu cérebro que vai realmente reagir a isso e ter essa manifestação. Entende? Então, esse que é o problema. É mais uma resposta mental e como que é a sua cadeia de ramificação neurológica no sentido de padronização, né? Obsessiva compulsiva, porque todos nós temos padronizações obsessivas compulsivas que podem se desenvolver mais ou podem se desenvolver menos. Então, é aí que está o grande problema. Quando se desenvolve mais, é quando você fica mais dependente
E aí você pode até estar suscetível a ter outras manifestações obsessivas compulsivas, como lavar a mão constantemente, que é uma outra coisa que a pandemia traz, e tantas outras, mas eu não quero entrar muito aqui para não fugir do tema, mas são outras questões que esse vírus também traz, que a própria pandemia traz. Então, na realidade, entender essa necessidade mais anormal e esse estado de pânico, de apreensão, porque a própria não... Quando você tem um transtorno obsessivo compulsivo e você não atende o chamado cerebral, vamos dizer assim, se você não faz a ação que o seu cérebro ordenou, você fica num estado de apreensão, de tensão muscular, onde todo o seu tônus muscular enrijece, você fica duro, né? Ou você pode ter um pânico, você pode estar desesperado, você pode ter uma crise de falta de ar. Então, ele traz um sofrimento muito grande. Mas é um transtorno totalmente sarável, é totalmente curável. Isso é muito bom. Sim. Bom, o senhor mencionou aí que não ia, pra gente não fugir do tema, né? Mas neste período aí de um ano e alguns meses, né, que estamos vivendo aí, tem outros transtornos que vieram à tona também, né? Não só a nomofobia, né? Sim, você teve ali o próprio transtorno da ansiedade especificamente pandêmica, tá? É uma ansiedade muito nova que diz respeito somente à pandemia. E você também teve a depressão especialmente pandêmica, que também diz respeito à pandemia, o estresse pandêmico. Por exemplo, você teve isso do ponto de vista da saúde mental. Do ponto de vista comportamental, você teve uma série, dá para a gente falar até amanhã, mas eu acho que a pior de todas é as Covid parties, né? As festas de Covid, que seriam festas clandestinas. Isso não é só uma particularidade do Brasil, tá? Aqui está acontecendo bastante, mas não é só uma particularidade do Brasil, é uma particularidade mundial. Lá fora existe um controle maior. Aqui a gente tem órgãos aí governamentais, policiais, que estão fazendo um ótimo trabalho nesse sentido. E a gente tem muita festa clandestina sem janela nenhuma. Então, numa festa dessa com 300 pessoas, eu posso te garantir que todo mundo ali vai sair de lá contaminado. Isso é fato, né? Outras questões comportamentais que nós tivemos, você tem uma nova terminologia também chamada microcough, que seria tosses, pequenas tosses, mesmo de máscara. Então, você está do lado de alguém, você dá uma tosse, aquela pessoa já olha para você e já fica com raiva, ou fica com medo, ou sei lá, o que ela fica. Quer dizer, então, pequenas ações, né? Então, você teve uma outra coisa que também você está tendo hoje, você tem the fear of touch, quer dizer, você tem o medo de ser tocado, né? Que também é uma outra terminologia muito nova em psicologia. Então, você encontrou um amigo na padaria, oi, fulano, você deu um tapinha e acabou. Aquilo ali, que era uma coisa tão gostosa, começa a perder o sentido e ter uma contraprodução muito grande no sentido de você realmente poder achar que você já pegou a pandemia. Então, a gente tem uma série de coisas, né, nesse sentido. O problema é que o próprio transtorno da ansiedade especificamente pandêmica, ela é alimentada pela pandemia. Porque quando você fala em ansiedade, você sempre está falando em relação a algum evento que vai acontecer. Não importa qual ele seja. Uma faculdade, uma entrevista de emprego, né? Não importa. Então, você tem uma entrevista de emprego, hoje é segunda, você tem uma entrevista de emprego na quinta, por exemplo. De hoje até quinta-feira, você fica ansioso. Acabou a entrevista de emprego, o seu nível de ansiedade abaixa, automaticamente, tá? Na pandemia, não. Então, essa pandemia, ela está iniciando, quer dizer, iniciando significa desenvolvendo. Ela está desenvolvendo uma espécie de transtorno pandêmico muito específico, só ligado à pandemia, aonde isso fica alimentando direto e você não dá paz, então não tem paz. Então, se você já era um cara que tinha um transtorno de ansiedade obsessivo, um transtorno de ansiedade recorrente, você, além do seu próprio transtorno que você já tinha, você vai ter uma carga a mais de ansiedade, fazendo com que o seu sofrimento aumente, né?
Uma outra coisa que essa pandemia traz também, a própria questão do medo da morte, porque veja, todos nós iremos morrer, só que nós não temos que ficar pensando nisso, porque não existe saúde mental no mundo que possa lidar com o desconhecido. Você não tem que pensar que você vai morrer, realmente ninguém tem que pensar nisso, tá? Você só tem que se cuidar. A partir do momento que você se cuidar, que você lavar a mão, que você né, usar o álcool gel, o álcool spray, mas além da lavagem de mãos, eu falaria para as pessoas lavarem até o cotovelo, lavar o pescoço, lavar a orelha, a testa. Por quê? Porque você está protegido aqui pela máscara, mas aqui você não está, aqui você não está, aqui você não está. Então, se você lavar o rosto todo, os braços ao longo do dia, até o cotovelo, e se você coçar o braço, ou você coçou aqui, mesmo com máscara, às vezes pode coçar, você enfiou o dedo ali, você já vai estar contaminado. Então, se você conseguir se manter limpo ao longo do dia, nem que quando você vai no banheiro, aproveita, perde 30, 40 segundos a mais, se lava mais, porque isso, o seu cérebro vai entender que você está tomando as precauções necessárias e você está aí se ajudando a você não contaminar. A partir do momento que o seu cérebro entendeu que você está seguindo as orientações das agências sanitárias, você diminui um pouco a ansiedade. E você diminuindo a ansiedade, consequentemente, você vai diminuir o estresse que vem de fora. E você consegue ter um pouco mais de qualidade de vida ao longo do dia, seguindo uma simples norma sanitária, que é o que muita gente não está usando. Máscara, você tem que trocar várias vezes ao longo do dia. Chegou em casa, a roupa, antes de colocar para lavar, dá um banho na roupa com álcool spray, ou seja líquido, ou como se fosse, né, desodorante, não tem problema, para que essa roupa também seja desinfetada. Então, essas medidas de segurança, elas diminuem muito o estado apreensivo e também, para quem tem homofobia, a própria resposta do transtorno obsessivo-compulsivo vai diminuir também, justamente porque o seu cérebro, você está dando um alívio para o seu cérebro. Sim. A Silvana Lima, ela até fez um comentário aqui, que antes ela já sofria de ansiedade. E agora, com essa pandemia, ela piorou muito, que antes ela tomava um comprimido, ela tem que tomar 2 comprimidos para ansiedade. E já não faz mais efeito, né? Porque a pessoa, ela também ela acaba se tornando dependente, né? Olha, a medicação para ansiedade, que é baseada pelo ansiolítico, para ela causar dependência química, demora de 20 a 30 anos. Tá? Você precisa da medicação para que a medicação reduza a sua ansiedade e você entre com a psicoterapia. Eu não sei se ela faz análise, um abraço aí para a Silvana, se ela fizer terapia, se ela não fizer, eu indico para ela fazer com alguma psicóloga aí da cidade, alguém que ela confie, alguém da escolha dela, e que ela possa fazer essa psicoterapia sem abandonar a medicação, né? Provavelmente foi um médico ou psiquiatra que deu essa medicação, então para ela continuar com a medicação e acrescentar a psicoterapia, porque ela pode também estar tendo a impressão que o remédio não está funcionando, porque uma das grandes armadilhas da ansiedade é justamente fazer com que você achar que a medicação não está funcionando, onde na realidade a medicação está funcionando. Mas ela não está errada. Ela está super certa quando ela não fala que ela precisou tomar um remédio a mais, justamente porque essa pandemia ela dobra o estado ansioso da pessoa, né? Claro, se for entrar aqui no mote da ansiedade, a gente vai precisar de uns 10 programas, né, que é com especialista. Mas a ansiedade é um transtorno recorrente, é um transtorno muito complicado, né? E acho que a primeira dica para a ansiedade é justamente ela não se preocupar em melhorar a ansiedade. Ela se preocupar mais em fazer o tratamento, que automaticamente a ansiedade ela vai dar uma cedida, ela vai ceder, ela vai diminuir e vai deixar a Silvana mais tranquila. É verdade. Bom, ela até mencionou que ela já passa com o psiquiatra dela, né? Então ela já tem um acompanhamento aí com o profissional. Tá bom, tá ótimo. Bom, doutora Alexandre, eu adorei o nosso bate-papo, muita informação. Muitas vezes as pessoas elas não têm ciência, né, do que ela está passando, o que acaba prejudicando, né? E foram assim dicas de como a gente se prevenir, como que a gente pode identificar,
Adorei o papo, hein? Olha, obrigado. Daria para dar mais 1000 dicas. O que eu poderia falar assim, para a população aí de Santa Bárbara mais idosa, para não se sentir tão sozinha, que eu acho uma dica que eu adoro dar, é comprar um cachorrinho. Tá? É fantástico o cachorrinho para pessoa de idade, ou mesmo para mulheres mais jovens, mas que são sozinhas, que lá seus 25 anos, 30, mora sozinha, ou mesmo trabalha em home office. Se essa pessoa puder comprar um cachorro, o cachorro vai ser uma companhia excepcional e vai tirar e vai absorver muito desse elemento de solidão, tá? Isso é fantástico. Nenhum outro animal, com respeito a todos os animais, claro, mas nenhum outro animal faz o milagre coadjuvante terapêutico, ocupacional terapêutico que um cachorro faz, entendeu? É uma transmissão de amor pura, natural, que é o que as pessoas estão precisando hoje. Você não pode mais abraçar seus amigos, assim, né? Happy hours, até aquelas provocações de trabalho tão normais, a gente não pode estar mais fazendo isso hoje porque não tem mais trabalho. E entender, se conscientizar que no momento não temos uma vida habitual pregressa ainda, como estávamos acostumados para que todos nós, Maia, possamos podemos voltar. Então não temos isso ainda, tá? Então, para que a gente possa voltar ao normal, o elemento da paciência ele é muito grande e é justamente isso que a ansiedade ela retira, né? A partir do momento que essa pandemia acabar, e ela vai acabar, a gente só não sabe quando, e agora com toda a medicação vacinal, as vacinas saindo, vai realmente ajudar muito. Aí sim a gente pode diagnosticar quem vai ter o transtorno de homofobia ou não. Agora, ficar em casa significa ajudar as vacinas, porque o grande problema também, se as pessoas não colaborarem com as vacinas, as próprias pessoas podem deixar os vírus mais resistentes, e aí a vacina não vai funcionar, e a ciência e a comunidade médica internacional vai ter que voltar a estaca zero, e você retrai, aí vai ter que dar uma retraída muito grande, você vai retroceder, né? E é muito perigoso isso. Então, mesmo após as vacinas, após a segunda dose, o ideal é que as pessoas usem máscara pelo menos de 3 a 4 meses após a segunda dose, tá? Isso é muito importante para que não se criem mais novas cepas e para que o vírus não fique resistente às vacinas existentes já. Com certeza. A Silvana parabenizou aqui o doutor. Obrigado, agradeço. Adorou as explicações e as orientações também. Doutor Alexandre, eu agradeço sua participação conosco. O programa já está terminando, já estamos chegando ao finalzinho aí. O senhor quer fazer alguma consideração final? Não, acho que só agradecer mesmo, que as pessoas realmente tenham a noção que a vacina vai funcionar, mas elas precisam realmente colaborar e ter muita paciência. Eu sei que é duro, eu sei que é sofrido, eu sei que é muito triste, eu sei que a agonia, a angústia, né, que a angústia é a expressão física da ansiedade, a manifestação física da ansiedade é a angústia, que é a dor no peito, aquele desespero. Isso tudo vai ser uma recorrente na vida das pessoas. Então, eu acho que no momento, eu acho que a gente não tem que se desesperar com nada, tem que seguir as orientações médicas para que todos nós possamos ficar mais protegidos dentro do possível e que a gente possa entender que o elemento cronológico hoje é o nosso amigo, a ciência está trabalhando, as próprias indústrias farmacêuticas vão adaptar as vacinas também para as novas cepas que saíram aí, que são mais complicadas, né? E que as pessoas possam ter as suas vidas de volta num futuro muito próximo, mas com muita responsabilidade. Então, ter a responsabilidade e a noção de como esse vírus é realmente mortal, ele é altamente transmissível, é muito importante para que todos nós possamos continuar nossa trilha, né, no planeta. Verdade. Bom, muito obrigada. Desejo sucesso aí pro senhor. Obrigado. Tá? Obrigado. Espero mais vezes, assim, a gente pode estar trazendo outros temas, né? Porque a área da psicologia, da psiquiatria tem muita coisa para ser falado, né? Tem, eu posso te falar que tanto a saúde mental como um todo, depois da área física, porque esse vírus é um vírus físico e não mental, mas ele ataca todas as outras áreas,
nunca foi tão atacada como agora. Então, eu deixo aí meu carinho a você, a todo o pessoal da cidade de Santa Bárbara, ao seu programa aí, Olhar Feminino. Muito obrigado, ao CB24, e a todo o pessoal da produção, e obrigado pela participação. E eu colaborando para ajudar alguém, já termina o programa super satisfeito. Com certeza, contribuiu muito para nós, tá? Obrigado, querida. Obrigado. Obrigada eu. Bom, gente, esse foi o tema que a gente trouxe, nomofobia. Se você perdeu o programa, acesse aí, daqui a pouquinho já vai estar disponível. E agradeço a todos que participaram conosco. Amanhã tem muito mais para você aqui na página do SB 24 Horas, programa Contraponto com Denis Moraes e Marcelo Hartmann, então você não pode perder, já logo após a sessão da Câmara, tá? A gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais para você, hein? Boa semana a todos aí e até a próxima.